noite a todos. É uma alegria retomarmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e vamos fazê-lo evocando a questão do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando aqui todos os domingos. Nós estamos estudando a questão da perfeição moral. A perfeição, já estudamos o sentido etimológico da palavra, perfeição é um substantivo composto, quer dizer, aquilo que é totalmente realizado, perfeito, feito, totalmente feito, aquilo que se completou e, portanto, perfeição moral é a absoluta completude a que se pode chegar dentro de um certo patamar de compreensão humana. Por que eu falo de um certo patamar de compreensão humana? Porque a nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento ainda é muito pequena, perto do que pode ser. Nós não temos a menor ideia de como seja a compreensão dos espíritos superiores, como eles veem o mundo, como eles enxergam as coisas, a dimensão do que eles podem vislumbrar e que nós não conseguimos. Isso a gente pode, mais ou menos, metaforizar por analogia com os próprios animais. Tem animais que enxergam só em preto e branco. Tem uns que têm uma capacidade de enxergar, de visão muito pequena. E, inclusive, alguns veem o mundo muito diferente do que nós enxergamos. Esses dias eu recebi uma série de imagens microscópicas, belíssimas, de coisas que a gente não tem ideia de como são. Então, por exemplo, nossos glóbulos vermelhos. É uma coisa linda. Parece assim um roseiral vermelho, visto no microscópio. E o nosso olho não consegue, nós precisamos de equipamentos para ver. Há dimensões de realidade, de existência, no mundo que nós não temos ideia de como seja. Uma vez, só para a gente ter ideia, uma vez o Chico Xavier estava conversando com Emmanuel e perguntou para Emmanuel, o Emmanuel falava que às vezes eles tinham reuniões com espíritos superiores ao Emmanuel, e que ditavam as tarefas que eles tinham que realizar aqui no planeta. E o Chico perguntou para o Emmanuel como eram os contatos dele com o espírito de Ismael, que é chamado Anjo Ismael. E o Emmanuel respondeu, de joelhos. Ou seja, imagine que Emmanuel, diante da luz de outro espírito mais evoluído, se colocava assim em absoluta reverência espiritual diante dos espíritos superiores aí, e tem outros ainda superiores, e outros superiores, e outros superiores que nós não temos condição de entender como seja. Então, quando a gente fala de perfeição moral, de perfeição intelectual e etc., porque a perfeição não envolve apenas uma dimensão, um todo. Nós não temos ideia do que seja realmente uma completude total. A gente mais ou menos imagina o que seja na nossa condição. Em conversa que às vezes temos com médiums, que tem mais contato assim com os espíritos no dia a dia, o Chico, mesmo o Bacelli, em algumas conversas pessoais, eles nos dizem que a impressão que os espíritos passam é que quando nós desencarnamos, nós vamos para uma dimensão muito parecida com a nossa. Inclusive com muitas dúvidas. Às vezes a gente passa anos na erraticidade, prepara a nossa reencarnação e continuamos sem saber um monte de coisa que mesmo na condição de espírito a gente não tem capacidade de saber e às vezes não deve saber e não pode saber. Então não é muito diferente quando a gente fala assim, aqui a gente é cheio de mistério, chega até um ponto que a gente, lá também eles falam assim, às vezes a gente desencarna, fica um tempo lá, reencarna e continua sem respostas para uma série de coisas que os benfeitores lá também não têm
condições de nos socorrer nessas ansiedades intelectuais, né? Nessas curiosidades, nessas necessidades de compreensão, que são muito lentas no correr da nossa evolução. E essa lição que abriu a nossa reunião hoje, dia a dia do Emmanuel, eu acho muito adequada, ela é muito pertinente, porque ela fala do dia a dia. O que é o dia a dia? É a única coisa que nós temos, é o dia a dia. Então, mesmo essa questão, quando eu falo assim, ó, os médiuns contam, que os espíritos dizem, que chegando lá continuam sem saber um monte de coisa, tudo muito parecido com a nossa vida aqui, porque a média da gente aqui, nós não somos nem espíritos muito superiores, não somos nada superiores, mas nós também não somos bárbaros, nós já estamos com uma certa evolução. A gente já é um pouco bonzinho às vezes. Eu gosto muito daquela música do Lulu Santos, né? Não desejamos, não, né? Mal a quase ninguém. Não desejamos mal a quase ninguém. E eu acho muito interessante, né? A gente, inclusive, nem deseja mal a quase ninguém. Né? Daqui a pouco a gente não deseja mal a ninguém. Depois, não só a gente não deseja mal, como a gente consegue desejar bem. E desejar bem ainda está muito assim. Daqui a pouco, ao invés de desejar, a gente começa a fazer o bem. Depois a gente só faz o bem. Depois a gente experimenta o bem e a gente é bem ambulante. Aí a gente passa a ser espírito protetor, espírito benfeitor. Porque cada um de nós, ao desencarnar, tem um tipo de caráter, tem uma dimensão de evolução. Então, isso que a gente faz aqui, muito provavelmente, chegando no mundo espiritual, a gente vai continuar fazendo no nível que a gente faz aqui, as tarefas, as possibilidades de crescimento, as oportunidades. Então, a gente não deve ter ansiedade. Quando a gente desencarnar, a gente não vai, né, para nenhum lugar que não seja a nossa cara. Especialmente a nossa cara que ninguém vê. É essa cara que ninguém vê, que é a nossa personalidade espiritual, que é aquilo que a gente é realmente. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente é de verdade. Então, vamos supor que eu seja muito rico, e isso não pode me reduzir a riqueza. Mas se eu for muito pobre, a pobreza também não pode me reduzir. E se eu for muito bonito, a beleza não pode me reduzir. E nem a inteligência, nada. Né? O que deve me reduzir? Os meus sentimentos. Esses são os mais importantes. Os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas possibilidades de realização junto ao outro, ao mundo, a nós mesmos. Isso é o que a gente pode chamar de a nossa cara, no sentido da nossa personalidade espiritual, e é para desenvolver isso que a gente vem para cá, independente das cascas que a gente tem, daquilo que se mostra. Então, o mais importante, né, o fundamento, é aquilo que a gente tem que investir, naquilo que nós somos, naquilo que a gente sente. E esse trabalho é o trabalho do dia a dia. Não dá para a gente pensar em grandes transformações, né? Alguém que era ruim e no dia seguinte ficou bom de repente, o máximo. Não existe. Todo dia a gente vai se conhecendo um pouquinho, vai tendo um pouco mais de noção do que a gente sente, como a gente age, o que a gente consegue, o que a gente não consegue ainda. E nesse trabalho a gente vai estabelecendo a nossa evolução, na relação, e sempre na relação com o outro. E é sempre na relação com o outro, no instante em que a gente está com o outro. Tem um ditado antigo, eu até tenho um amigo que eu estava conversando ontem, que ele riu, né? Que é um ditado desse povo antigo que diz assim: a cada dia sua agonia. Ele falou: credo, mas não pode ser a cada dia sua alegria? Né? Pode também. Então, a sua alegria, mas sempre a cada dia. Então,
Vamos supor que eu esteja com um problema na família. Eu estou aqui sozinho, esqueça a família. Olhe para o seu lado, a pessoa que está aí do seu lado na cadeira, nesse momento, é o próximo mais próximo. Se você tiver um chilique, um piripaque, não é sua família que vai te socorrer, é o coitado que está aí do lado. Naquele instante, naquele momento, ele é quem pode te cuidar, te amparar. Então, nós somos seres no tempo. Nós não sabemos, de repente, a gente se preocupa tanto com as pessoas que vivem com a gente, lá em casa, e a gente vai morrer nos braços de um desconhecido. Que é alguém que, no último momento, pode fazer algo muito especial para a gente. Tem até uma peça do Nelson Rodrigues, muito interessante, se chama O Beijo no Asfalto, que é o sujeito que morre atropelado, e aí um sujeito vai acudi-lo, e antes dele dar o último suspiro, a pessoa que vai socorrer fala, o que você quer? Ele fala, um beijo. E o cara dá um beijo nele e ele morre. E aí começa uma tragédia, porque a imprensa começa a falar que eles eram amantes e tal, nunca tinham se visto. Vocês já viram essa peça, né? É uma tragédia urbana do Nelson Rodrigues, chama O Beijo no Asfalto. Tudo começa no momento da morte em que alguém fala, me dá um beijo. Você fala, não, Deus me morre aí, não me compromete. Não. A pessoa quer um beijo, mete a boca lá, de acordo mesmo. Ele é o próximo, mais próximo. Naquele momento, bem, esquece. E se ele for jovem, alto, bonitão, vai ser muito mais fácil, em nome de Jesus. Morre com aquela alegria nos seus braços, entendeu? E seja o que Deus quiser. Então, assim, é muito interessante, porque a cada momento, o próximo é outro. Eu estou no ônibus, o próximo é aquele que está ali, né? Quem já foi hospitalizado, que teve que dividir quarto de enfermaria, é impressionante como que as coisas se dão ali, no hospital. Um está melhorzinho, socorre o outro, nem sempre tem enfermagem suficiente. Então, ali a gente aprende o valor da solidariedade, né? Dessa coisa, porque nós somos espíritos eternos e os espíritos não têm consanguinidade. Então, a nossa parentela espiritual não tem nada a ver com os laços aqui do mundo. Somos todos irmãos espirituais. Então, a cada momento, a cada instante, a cada segundo, o nosso próximo vai mudando. Aí a gente volta para casa e o próximo está lá esperando, mas por um tempo, enquanto a gente ficou fora de casa, a gente teve contato com uma série de outros próximos, inclusive, que poderiam ser a última pessoa a estar do nosso lado em algum momento. É que a gente não para pensar nessas coisas. Né? Quando é interessante, às vezes a pessoa está preocupada, mas o mês que vem, eu falo assim, mas você não sabe nem se você vai estar encarnado. Isola, bate assim. Como se a gente estivesse falando, isola é bom, né? Eu não sei de onde que veio esse isola. Né? Se alguém já estudou isso, depois me conta de onde que vem. Mas é um hábito, né? Aquela coisa. Mas assim, como se a gente estivesse falando um grande absurdo, que de repente a gente pode morrer. E pode. Pode, a qualquer momento. Aí a pessoa fala, agora que eu não sossego mesmo, que agora eu vou ficar com medo. Então você vai passar o resto da vida com medo, porque... Né? E não vai adiantar nada, porque o medo não impede o desencarne quando ele tem que acontecer. Eu tenho um amigo que fala, quando eu morrer eu não quero nem estar vivo para sentir. E não vai estar. E vai, quer dizer, essa coisa toda, né? A vida é muito simples. Muito simples. E muito difícil. Porque simples é uma coisa e fácil é outra coisa. Ela é simples porque ela não tem complicação nenhuma. Mas ela é difícil. Porque ela exige sabedoria, paciência, né, perseverança, bom ânimo, né? Todo dia a gente precisa ter ânimo, precisa ter esperança. E por que a gente precisa ter? Precisa ter não. Por que ter isso? Porque não é, precisa, não. Por que é melhor ter? Porque
a gente está condenado ao futuro. Então é sempre daqui a pouco. Ó. Que bom. Agora está ruim? Que bom que esse agora vai passar. Tudo passa. Tudo. O ruim, o bom vai passando. É o trânsito da vida. Nós estávamos na questão que pergunta sobre fazer o bem para visar uma recompensa, lembram? É a questão 897. Aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança de que ele seja levado em conta na outra vida, e que nessa sua posição seja melhor, é repreensível. E esse pensamento prejudica o seu adiantamento. E os espíritos são lacônicos, eles respondem bem, de uma forma bem seca, eles respondem assim: é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse, ou seja, é repreensível. Não que não se deva, mas assim, se eu faço pensando que eu vou ocupar um lugar bacana, que a hora que eu chegar vai ter diplominha, né? É infantil essa ideia. Então, o bem mesmo é aquele que a gente faz, independente de qualquer coisa, pelo prazer, pela alegria de fazer. Não para ganhar o céu, o paraíso. Então, vamos supor que amanhã você não acredite mais em Deus, não acredite mais na vida espiritual e etc. e tal. Se você fizer o bem, está ótimo. Você vai contribuir. E se existir mesmo, a hora que se desencarnar, você fala: nossa, putz, olha, existe. E que bom que você fez. Então, é quase assim, uma aposta no escuro. Se você não consegue acreditar, porque de repente você vem aqui no centro e continua com aquela dúvida, né? Mas será que existe mesmo Deus, os espíritos? Será que tudo isso é real? Eu nunca vi. E se não for nada disso? Se não for nada disso, você, quando fez o bem, tornou essa casa onde você vive, que é o planeta Terra, algo muito melhor do que antes da sua presença. Então foi muito bom o que você fez. Já valeu a pena, a sua vida serviu para alguma coisa. E se você desencarnar e descobrir, melhor ainda, porque você fez sem esperar nada e foi maravilhoso ter feito, e aí continua fazendo do outro lado, porque é tudo a mesma coisa. O outro lado é muito parecido com esse, só que lá a gente não tem o corpo que a gente tem aqui, é um outro corpo. Mas a gente sente como se fosse esse, inclusive. Os espíritos dizem, o André Luiz, nas obras dele, que a gente se pega como se fosse aqui, tudo igual. Então a gente continua vencendo desafios, o que é um pouco cansativo também, né? Porque quando a gente pensa que a gente vai desencarnar e descansar, aí vem um chato de um espírito, fala: não, lá é que vai trabalhar. Ai, que chato. Né? Porque a gente fala assim: ai, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não sei, mas eu queria um descansinho lá. Sabe assim, um ano desencarnado sabático. Porque realmente, né, aqui a gente trabalha, levanta cedo e tal. Aí vem o espírito e fala assim: lá diz que é pior. Né? Aí dá vontade de voltar a ser católico. Descansou, coitado. É mais gostosa essa idade, que a gente vai descansar. Essa ideia que a gente vai descansar. Espírito é chato. Não, lá que vai trabalhar mesmo. Dá um desânimo, né? Mas enfim. Aí vem a outra questão, né? Cada um tem o desejo de progredir e etc., né, nessa vida. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar que pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor? Não, por certo. Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao próximo, sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que seu irmão, que mais positivo, faz o bem por cálculo e não pelo impulso natural do coração. Então, assim, entre não fazer nada e fazer o bem por interesse, ainda é melhor fazer o bem por interesse. É melhor do que ficar estático, não fazer nada.
Então, estamos aí, por exemplo, quem quiser fazer doações para a Casa do Vovô, sonhando com a sua mansão espiritual, nós estamos abertos. A Ivone está na secretaria. A gente pode até fazer um certificadozinho, faz uma prece. Né? Ó, estamos certificando que doou mesmo aqui e tal. Né? É bom. Mas os espíritos dizem, olha, se for light mesmo, aquela coisa assim, não, quero saber, toma aí e tal. Aquele desprendimento imediato de ajudar o outro, sem interesse nenhum, sem ficar esperando nada, sem ficar sonhando com a colônia espiritual de luz, etc. Os espíritos estão dizendo, esse já está muito mais evoluído, muito mais adiantado. Em outras palavras, uma das características de espírito superior, espírito relax, relaxado, sereno, em paz, sem ansiedade. Tá tudo ruim, tá bom. Tá tudo bom, tá melhor ainda. Tem, que bom. Não tem, que bom também. Ah, mas não, ó, estou fazendo. Ó, que beleza, olha, que gostoso ajudar a fazer. Ah, mas olha, obrigado. Não, não precisa agradecer. Esse já está. Não precisa agradecer. Eu gosto muito de um poema do Manuel Bandeira, que se chama Irene no Céu. Vocês conhecem? É lindo o poema. Que diz bem isso. Manuel Bandeira diz assim. Era uma negra, né? Então ele diz assim, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Olha que poema lindo. Vou repetir, posso? Eu adoro. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão. Entre, Irene, você não precisa pedir licença. É isso. Ou seja, aquela coisa natural, espontânea, sem salamaleque, sem complicação, sem confusão, no dia a dia. Vai fazendo bem, está no ônibus, faz o bem, está na calçada, faz o bem, está na escola, faz o bem, está no trabalho, faz o bem, está em casa, facilita as coisas. O outro está buzinando atrás, deixa ele ir em paz, na paz de Deus. Vai, o outro, deixa, cede, abre mão, não implica com qualquer coisa, não cria empecilho. Assim, se a gente puder, no dia a dia, se nós pudermos ser elementos facilitadores da vida, onde quer que a gente seja, realmente a nossa saúde mental e espiritual vai ser muito melhor. E isso tem a ver com aquela lição de Jesus, do Evangelho, em que ele nos convida a ir para o seu coração. Quando ele diz, vinde a mim todos vós que vos achais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Então a gente ouve isso como um poema lindo e fica em paz. Se a gente tiver, o que é esse vinde a mim? Vinde a mim, que sou o bem, o amor, essa mensagem de facilitação, né, de carinho, de ternura. Então, se eu vou para esse lugar, se eu vou para o bem, para o amor, para o carinho, para a ternura, para essa vida mais tranquila, mais fácil, de maior compreensão, eu encontro repouso para a minha alma, para as minhas inquietações. Tudo fica mais simples, mais fácil. Eu sempre conto uma historinha aqui, eu vou contar, né, do Jerônimo. O Jerônimo é aquele expositor espírita que era tetraplégico. Então, para onde iam, levavam a maca do Jerônimo. Já contei 1 milhão de vezes, mas história boa a gente repete. E lá em Ituiutava o pessoal
disputava quem levava a maca dele para o cinema, porque quem carregasse a maca dele não pagava ingresso. Então, aquela brigaiada para ver quem que ia levar o Jerônimo. Nessa época, ele não tinha ficado cego ainda, porque depois ele ficou totalmente cego e viveu 33 anos nessas condições, sem nenhum movimento e cego. E fazendo palestras belíssimas, inclusive, muitas vezes ele esteve aqui no Centro Espírita Allan Kardec, fazendo palestras maravilhosas. E uma vez, vi uma moça no meio da sessão de cinema, andando assim para trás no escuro e tropeçou na maca dele. E aí ela ficou enfurecida. Aí ela começou, mas que coisa, onde eu vou está esse aleijado? Eu vou na quermesse, está o aleijado. Eu vou no velório, está o aleijado. Eu vou no casamento, está aleijado. Agora até aqui no cinema, esse aleijado me perseguindo. E ele virou para ela e falou assim, virou não, ele olhou para ela e falou assim, também minha filha, você não para em casa, hein? E diz que ela deu uma risada, e eles se tornaram grandes amigos, e aquilo que podia ser o início de uma discussão, por causa do senso de humor dele, da leveza, né, o povo morre de rir, quando eu falo que algumas senhoras falam assim, ai, sabe doutor, o meu marido faz 1 ano que não me procura. Eu falo, mas a senhora se esconde direito? Aí aquele problema, ela morre de rir. Eu falo assim, se esconde que ele acha, filha, tal, né? Vamos pensar aqui nas possibilidades. Então, assim, tudo na vida, assim, ou a gente faz um drama, ou ri. A vida é assim. A gente tem 2 caminhos, ou faz um drama, ou ri. Eu acho mais gostoso rir do que dramatizar. Então, vamos rir, né? Rir com alegria, rir para a vida, rir para a vida, tá bom?